Terceiro tópico mais recorrente que cai no Enia para ingressar no Profimate. E na verdade não é só um tópico, são dois, e essa é a parte 1 deste vídeo, então, abordando um desses tópicos. Vem comigo que a gente vai fazer juntos alguns exercícios desse tópico que é tão recorrente e mostrar quais são os tipos de exercícios frequentes que podem estar na sua prova desse sábado. Eu tô falando sobre o tópico de porcentagem e probabilidade. Isso aí, é esse tópico que lá no sexto ano, sétimo ano, a gente já começa a trabalhar e a interpretação vai ficando um pouquinho mais elaborada no ensino médio, mas é um conteúdo que é majoritariamente apenas de interpretação. E se você quer saber qual que é o tópico que divide esse ranking com ele, aguarde o próximo vídeo que ele vai estar sendo abordado. A ideia aqui é fazer alguns exercícios que são recorrentes, tá? Então, a gente não vai conseguir abordar tudo, mas alguns exercícios para te lembrar o que é importante saber, né? Exercícios parecidos que mudam uma coisa ou outra, mas em sua essência são mais cobrados dentro do Enia. Bora lá para o e-book para a gente estar resolvendo juntos. Bom, então eu já estou aqui com o e-book, lembrando que esse e-book fui eu quem criei, peguei as questões dos últimos 10 anos, separei por tópicos do edital e vi quais são os tópicos mais recorrentes para a gente conseguir estudar com estratégia. Tudo baseado em como eu estudei quando eu fui aprovada para o Profimate, gabaritando a prova de ingresso. Então, a gente vai estar falando hoje sobre este tópico que ocupa o terceiro lugar do ranking de mais recorrentes, que é justamente proporcionalidade e porcentagem, o tópico número 1 do nosso edital. Certo? Então, perceba que ano passado caiu 4 questões deste tópico, mas ele é bem recorrente, sempre apresentando ali pelo menos 2 questões. Obviamente, a gente não vai conseguir abordar todos os conteúdos, nem todas as diversas formas que ele pode aparecer, mas a ideia aqui é tentar trazer de uma forma que você consiga relembrar de alguns conceitos básicos e também pensar em algumas sacadas na hora da tua prova. Vamos começar com essas 2 questões aqui, que é de 2025, tá? Então, um tipo de exercício recorrentíssimo quando a gente fala de porcentagem é sobre a questão de acréscimo, decréscimo, desconto, aumento. Ele fala o seguinte: antes de uma grande liquidação, um vendedor aumenta o preço de um produto em 25%. Então, eu vou chamar aqui o meu produto de P, né? E se ele teve um aumento de 25%, quer dizer que se ele era 1, agora eu tenho o produto mais 0,25 deste mesmo produto, portanto, ele ficou agora tendo 1,25. Ok, isso foi então esse aumento de 25%. O desconto percentual máximo que poderá dar no novo preço do produto para que o preço final não seja inferior ao original antes do aumento é... Então, o que ele está falando? Ele está falando que a gente vai aplicar algum desconto, então aqui eu vou aplicar um certo desconto, e no final, depois desse desconto, esse resultado, ele ainda tem que ser não inferior ao original, ou seja, ele tem que ser maior ou igual ao preço original. Então, maior ou igual ao nosso preço original, que era chamado de P. Então, bora lá, isso aqui então eu vou ter, se eu divido por P dos dois lados, né? Então, se eu dividir por P dos dois lados da minha inequação, eu vou ter 1,25 vezes o meu desconto, que é maior ou igual que 1. Esse 1,25 ele vai ficar como sendo 1 dividido por 1,25. Melhor mexer aqui com fração, né? A gente sabe que 1,25 é a mesma coisa que 5 quartos, e isso aqui, essa divisão, é exatamente 4 quintos. Então, nós temos que o nosso desconto ele tem que ser maior ou igual a 4 quintos. Perceba, não é o desconto, até falei errado. Eu quero dizer que isso daqui, o meu fator de multiplicação, ele tem que ser maior ou igual a 0,8. Então, o meu D, ele tem que ser pelo menos 0,8, ok? Então, se eu quero que seja até 0,8, qual que é o meu desconto máximo? O meu desconto máximo, então, até 80%, quer dizer que o meu desconto máximo é letra C,
20%. E para a gente conseguir conferir isso, junto com o e-book já vem o gabarito oficial, gabarito comentado ali com as alternativas, e realmente é a nossa alternativa, letra C, a resposta. Boa, bora para a próxima, então. O próximo ele fala assim, num salão com 200 pessoas, 15% são crianças e o restante são adultos. Quantos adultos devem sair para que fiquem 25% das crianças no salão? Então, vamos lá. Exercício tranquilo. Perceba que o enunciado no Profimate não é muito complicado. Ele não está querendo te enganar. Ele está querendo saber se você realmente sabe aquele conteúdo, sabe as propriedades que envolvem ele. Então, ali ele fala o seguinte, num salão com 200 pessoas, 15% são crianças. Então, a gente tem que de 200 pessoas, eu tenho ali 15% são crianças. Ou seja, isso daqui vai me dar um total de 30 crianças, ok? Aí ele fala o seguinte, quantos adultos deverão sair para que as crianças sejam 25%? Então, o número de crianças permanece ou não aumenta, eu tiro os adultos, ou seja, eu estou querendo dizer o seguinte, que 30 crianças devem ser equivalentes a 25%, então 25% da quantidade que sobrou. E o que sobrou? É 200 menos os adultos que estão saindo da minha sala, ok? E agora é só resolver, então, essa equação. Ali a gente vai ter, aqui eu vou simplificar, né? Papá, isso aqui vai ficar 50 menos 25 sobre 100A, que é igual a 30, tá? Então, isso aqui arrumando vai ficar 50 menos 30, que é igual a 25 sobre 100A. A gente pode simplificar isso. Então, vai dar 20, que é igual a 1/4 de A. Então, 20 vezes 4 é igual a A, ou seja, A é igual a 80. Portanto, devem sair da sala 80 adultos. Tranquilo? Fácil, né? Então, perceba que você também vai ter questões mais simples ali na sua prova do Profimate. Não são todas, mas são 30 questões para serem resolvidas em 3 horas. É óbvio que vai ter uma questão ou outra mais simples e é nessa que a gente tem certeza que vamos acertar. Próxima questão, agora essa de 2024, que fala sobre grandezas inversamente proporcionais. Não sei como que você, professor, você gosta de pensar nisso. Confesso que eu sou péssima em lembrar fórmulas e coisas do tipo, então sempre quando ele fala sobre ser inversamente proporcional ou diretamente proporcional, eu acabo caindo na regra de 3. As grandezas x e y são inversamente proporcionais, então aqui eu vou falar o meu x e o meu y. Ok. Se x tem um acréscimo de 150%, então ele vai acrescentar 150. Então, eu tinha x e agora eu vou ter mais 1,5 de x, né? Então, o decréscimo percentual de y é igual a... Então, qual que vai ser o meu valor aqui de y depois de fazer esse acréscimo? Como eu falei, eu gosto de pensar na regra de 3, eu acho que ela funciona bem, eu gosto muito dessa questão gráfica, então visualmente fica mais fácil para eu realizar essa interpretação. Eu sei que é inversamente proporcional, então eu vou colocar da seguinte maneira: x sobre 2,5x vai ser igual a alguma coisa y sobre y, ok? Então, se a gente for aqui fazer, eu vou simplificar, isso vai ficar 1 sobre 2,5, que é igual, simplificando aqui também, a algum valor que é o que a gente está procurando. Essa divisão 1 por 2,5, esse 2,5 é a mesma coisa que 5 sobre 2, então vai ficar o inverso de 5 sobre 2, que é 2/5. E isso daqui dá 40%. Então, o que a gente percebe? Que esse valor do meu y agora é, na verdade, 40% do valor anterior que eu tinha. Eu tinha y, agora vai ser 40% desse y. Mas a pergunta fala assim, então, o decréscimo percentual de y é igual a... Ou seja, quanto que esse y caiu, né? Qual foi o decréscimo? Quanto que ele perdeu ali?
No caso, para ele chegar em 40%, quer dizer que ele teve um decréscimo de 60%, alternativa letra C. E se faz sentido para você estudar dessa forma, fazendo por tópicos, olhando as questões oficiais, com o gabarito para resolver junto, dá uma olhada aqui na descrição desse vídeo que vai ter o link para compra desse e-book, onde você tem a tabela de recorrência, todas as questões dos últimos 10 anos organizadas por tópico e junto o gabarito já resolvido, mostrando como que o Profimate, na prova de ingresso do Enia, espera que você pense quais propriedades usar e ali então você consegue fazer um estudo bem estratégico. Tá baratinho, R$19,90. Entra aí no link da descrição, que eu tenho certeza que vai ser muito útil para você também. Vamos aqui agora para essa questão de 2022, que é uma questão que fala sobre proporcionalidade. E é um tipo de exercício que parece um pouco com exercícios quando a gente fala de regra de 3 para o ensino médio. Dá uma olhadinha lá. Vamos ir lendo e anotando as informações. Ele fala assim: quando aberta, uma torneira A é capaz de encher completamente um tanque em 10 horas. Então, A enche um tanque em 10 horas. Veja, se ele enche um tanque em 10 horas, a gente vai sempre pensar na completude do tanque, tá? Então, quer dizer que em 1 hora, o A, ele enche 1/10 desse tanque. Vou colocar aqui o T. Então, em 1 hora, o A enche 1/10 do meu tanque, mantendo uma vazão constante. Uma outra torneira B esvazia o tanque com uma vazão constante também desconhecida. Então, eu vou colocar aqui também que aqui ele está enchendo. E ali é minha torneira B, que eu não sei ainda a quantidade de horas, né, que ela demora para esvaziar. Porém, eu sei que ela está esvaziando. Ok. Em um certo momento, com o tanque totalmente vazio, abriu-se a torneira A. 2 horas depois, a torneira B foi aberta. Então, depois de 2 horas, então, abriu a torneira A e depois de 2 horas, o que acontece? Se eu estou com a minha torneira A aberta, então quer dizer que em 2 horas ele vai ter enchido quanto? Ele vai ter enchido 2/10 do tanque. 2/10 do tanque. Ok? Então, em 2 horas, eu tenho 2/10 do tanque cheios. Que depois de 2 horas, a torneira B foi aberta. As duas torneiras permanecem desta forma e exatamente 3 horas depois, o tanque ficou de novo totalmente vazio. Então, eu sei que em 3 horas, o tanque ficou vazio. Então, veja só, o que eu sei? Eu sei que a minha quantidade que eu tenho de água nesse momento, que é o 2/10, né, do meu tanque, ele vai ser esvaziado em 3 horas. Então, eu sei que quanto que vai ser esvaziado por hora? Tenho ali o meu 2/10 em 3 horas, né, ele vai ser esvaziado. Então, a gente tem 2/30T, ou seja, isso daqui é a quantidade que vai ser esvaziado por hora, né? Ele vai estar esvaziando essa quantidade por hora. Isso por quê? Porque você tem que pensar o seguinte: a gente tem, no caso, a vazão da B, né, o ralo ali, então, que está tirando. E aí, eu tenho a cada hora, a minha torneira A vai estar acrescentando 1/10, então, nesse tempo de esvaziamento, como a gente está olhando para o tempo de esvaziamento, então a torneira A está fazendo o caminho contrário, por isso que fica negativo. Então, menos 1/10, que é o que a torneira faz, né? A torneira A faz por hora, e isso aqui vai ser igual a 2/30 do tanque. Então, veja, eu tenho esvaziando a torneira B, a torneira A, que está contra o fluxo, né? Ela está enchendo 1/10 por hora, e no final eu sei que a vazão ali por hora disso, isso vai me dar um esvaziamento de 2/30, ok? E aí, então, organizando isso, a gente vai ter que a vazão ali do meu B vai ser 1/10 de T mais 2/30T. Isso aqui vai dar 5T/30, ou seja, 1/6. O que isso quer dizer? Quer dizer que em 1 hora, lembrando que a gente está... Lembrando que aqui a gente está fazendo os nossos cálculos pensando nessa questão de 1 hora. Então, em 1 hora,
A minha torneira B, ela esvazia 1/6 do tanque. Então, se ela esvazia 1/6, quer dizer que para esvaziar completamente vai demorar 6 horas. Boa, né? Exercíciozinho que parece simples, mas tem uma interpretação ali que pode te complicar no horário da prova. E aí, gostou? Tava esperando por esse tipo de exercício? São exercícios tranquilos, mas tem que tomar cuidado na hora de interpretar e ir de olho sempre do que o enunciado está falando. Se de alguma forma esse vídeo te ajudou, por favor, se inscreva no canal, comenta, compartilha, curte. Se tiver alguma dúvida, também pode colocar aqui, que assim que eu ver, eu vou estar respondendo todo mundo. E se você quiser também utilizar esse e-book que eu usei para a aula de hoje, o link está aqui na descrição e a gente se vê no próximo vídeo com o tópico que também ocupa a terceira colocação entre os mais recorrentes. Te vejo lá. Até logo!